Ah, mesa gravada, então você pode apresentar todo mundo de novo, Sérgio, mas já fiz os meus agradecimentos aí para essa sua mesa. Bom trabalho, prazer estar aqui com todo mundo. Obrigado por terem vindo. Então, muito boa tarde. Alguém está com o microfone aberto aí. Vou desligar aqui. Acho que tem que gravação eles. Ver quem que é aqui. Pronto, já Fechou. foi. Pronto. Então, muito boa tarde a todas, todos e todes. Enorme satisfação estar nessa mesa. Peço desculpas aí por ter chegado muito em cima da hora aí, né? Estava numa reunião da CAPES aí, um pouquinho antes do final lá. E é uma enorme satisfação, né, receber o Fernando Oliveira, o Marcos Cusiol, o João Massarolo. Essa é uma mesa que o Gilberto mantém fixa, né, aqui no programa, e a ideia é que ela discuta, né, sempre essa questão do futuro, das tendências, dentro, né, da perspectiva da pesquisa e da área de atuação de cada convidado. Então, nesse sentido, a gente tem uma configuração aqui muito interessante, porque o Marcos Cusiol já participou dessa mesa, então vai dar também uma oportunidade, né, Marcos, da gente pensar um pouco o que mudou de lá para cá em termos de futuro, né? E, ao mesmo tempo, trazer novos participantes com novos olhares, né, em outras áreas aí, o Fernando Oliveira, o João Massarolo. Então, tenho certeza que vai ser um debate muito, muito interessante, muito produtivo, né? A gente talvez aí, né, nesse último ano, né, pensar aí do fim da pandemia, enfim, da última edição do DAT, do Retina para cá, emergiram aí muitos temas, não que não existisse, né, mas que talvez tenham ganhado mais, se tornado mais evidentes aí, né? Então, essa questão novamente aí de futuros e tendências, ela ganha um outro fôlego, outras maneiras, né, de ser olhada e de ser pensada, né? Ela ganha, inclusive, né, um aspecto que ultrapassa aí o campo da universidade, da academia, e ganha uma discussão aí cada vez maior, mais diversificada e mais abrangente, né? Não só no que diz respeito, evidente, à questão da tecnologia, mas a todas as outras demais questões aí, né, como questões de políticas afirmativas e outras tantas que a gente tem independente ou dependente da tecnologia, né? Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos. Eu talvez, né, em termos de ordem, eu pensei em começar pelo Fernando, né, como talvez assim o nosso mais novo convidado, parceiro, né? O Cusiol já participou, o João Massarolo já participou de algumas atividades aqui do Fernando. Então, pensei em começar pelo Fernando. Também, Fernando, eu deixo à vontade sempre para as pessoas se apresentarem, porque quando a gente faz o resumo, às vezes, né, não fica contente, a gente esquece alguma coisa ou outra. Então, eu passo a palavra para você e peço aí a gentileza, né, que você se apresente aqui para o nosso público, e depois, né, como o Gilberto falou, também está sendo gravado, vai ser disponibilizado, ficar aí nos nossos canais. Então, boa tarde, Fernanda, eu passo a palavra para você. Okay. Boa tarde, pessoal. Todo mundo, sejam bem-vindos aí, agradeço todos, todas e todes. Eu primeiro agradecer pelo convite, fiquei muito surpreso quando recebo o convite da Suzete. Então, eu sou Fernando Oliveira, eu sou atual gestor de Media Lab da Fundação Itaú. Eu vou colocar uma apresentação para ajudar a me guiar até na minha fala, então, dá licença para abrir aqui. Acho que só preciso habilitar. Liberei. Obrigado. Liberou já, obrigado. Desculpa. Deixa eu ver se eu pego aqui. Desculpa um pouquinho aqui. Vocês estão vendo?
Está carregando. Entrou agora. Pronto. Tá aqui. Então, continuando, essa Media Lab é uma área nova da Fundação Itaú, ela tem nenhum ano. Ela foi criada quando o Sharon assume a presidência da Fundação Itaú. Fundação Itaú, que é composta pelas frentes do Itaú Social, do Itaú Educação e Trabalho e do Itaú Cultural. E tem uma superintendência da qual eu faço parte, que a Valéria Breslin é responsável, que é a Superintendência Administrativa e Financeira, que a gente chama de SAF, né? Para que tecnologia fosse transversal a toda a fundação e toda a ação. Então, o Sharon institui essa nova área e começa o que vamos fazer enquanto Media Lab, né? Então, a primeira ponta dessa nova área, eu estou tentando mudar, mas... tá aqui. Quando institui essa área, o primeiro passo que tem de definição dela era organizar espaços de experimentação, realizar protótipos e prospecção de linguagem, era a gente olhar tecnologias de fato e como a gente poderia experimentar tecnologias, mas sempre seguindo os propósitos das frentes e da fundação, que é educação e cultura. Então, a gente institui isso nesse lugar de experimentar, olhar e o que a gente pode impactar e ampliar os nossos processos, o impacto das nossas ações enquanto Fundação Itaú. Esse era um primeiro recorte de desdobramento do que a gente faria ainda no final de 22, né? E aí a gente começa a pesquisar o que faz os Media Labs, então a gente se desdobra e eu vou mais a campo. Então, logicamente, quando a gente fala de Media Lab, o primeiro nome que vem é MIT, então a gente começa a entender mais sobre o prospecto deles, mas também descubro que tem várias outras, e especialmente no Brasil, inclusive uma rede de Media Labs no Brasil já instituída. Eu achei isso incrível, eu não conhecia. A gente vai até Brasília, na UNB, o Arthur Cabral nos recebe muito bem, maravilhosamente, super generoso, compartilha todas as ideias, a gente visita a SESI Lab e vai conhecendo que tem toda uma rede, todo um grupo já atuando em pesquisas e tudo sobre as várias ações sobre tecnologias, algumas voltadas para arte e tecnologia, enfim. E, nesse sentido, algumas pessoas já vão me perguntando se a gente vai ter um laboratório. Então o Media Lab vai ter um laboratório, precisa de um laboratório. Então, no primeiro momento, a gente fala, bom, vamos pesquisar e olhar tecnologias, né? A gente acaba sendo atropelado por inteligência artificial, discutindo metaverso e uma sequência de tantas coisas, que é isso. O futuro chegou e a gente precisa dar conta disso tudo de certa forma. Então, a gente vai não só a campo para conhecer o que faz o Media Lab, mas também a gente passa a conhecer quais são essas novas tecnologias que estão em eventos, olhar mais. Então, é como que a gente vai sempre olhando tecnologias. Eu vim do cultural, trabalhei muito tempo com o Cusiol, que é sempre uma referência para mim de atuação. Então, o Marcos Cusiol foi meu gerente por muito tempo, foi o cara que norteou e me colocou nessa área, então é um eterno agradecimento. E aí a gente começa a olhar novas tecnologias e a gente se desdobra tecnologias para educação e cultura e a gente vai para a parte de parcerias que cai nessa discussão. Media Lab terá o laboratório? No primeiro momento, eu digo, até que a gente tenha uma certeza das nossas ações, por que não a gente usar os parceiros que já existem? Fechar parcerias, ir para frente, conhecer mais, não ser só mais uma tecnologia que estava entregando plataformas, mas como que a gente passa a incorporar e fazer parcerias para que a gente se utilize das estruturas já existentes. Não faz sentido a gente investir um valor até que a gente se descubra de fato as nossas essências. Então, fazer parcerias é construir essas possibilidades. E aí é fazer parcerias tanto com os Media Labs que já existem, outros tantos, que a gente vai descobrindo pelo caminho, mas também parcerias internas, como que a gente tem e o que possibilita hoje eu estar aqui no Palácio das Artes, prestes a abrir a exposição de arte cibernética, que é uma parceria interna com artes visuais e acervo que a Sofia Fan vai tocando. Então, eu vou aqui para um ponto que é do olhar interno, é essa parceria externa e interna, mas também olhar o que a gente já faz.
dentro da fundação, a gente já tem muita plataforma e muito trabalho. São muitos projetos. A gente tem plataforma de streaming, a gente tem uma escola, 2 escolas que estão compondo uma escola da fundação, que é Polo e Escola Itaú Cultural. Enciclopédia, que é o que dá a essência do próprio Itaú Cultural, da onde surge e nasce o Itaú Cultural, né? Então, como que a gente pode olhar novas tecnologias, construir parcerias internas e externas e como a gente aplica isso dentro, como que a gente melhora os nossos processos e tem um impacto significativo no que a gente está fazendo. E nessas trocas do que vamos construindo internamente, sempre conversando com o Valério e os meus pares, e enfim, a gente vai fechando quais são os nossos eixos de atuação. Então, nesse momento, a gente fechou que os nossos eixos de atuação, que traz o conceito de Media Lab e atende essa expectativa, é formação, fomento e experimentação. Formar sobre tecnologias, professores, está no viés da educação, alunos, pessoas de fato que tenham interesse, que isso está emergente, pessoas que possam ganhar com isso conhecimento para ter mais processo. Também não é uma imposição nossa, mas como que a gente amplia conhecimento de fato sobre novas tecnologias. Na medida que a gente conhece, a gente também precisa transpor esse conhecimento e a gente, na ponta, a hora que transpõe, a gente entende qual que é a necessidade, qual é o impacto do professor quando recebe, quando não conhece, qual a ponta que ele se sente impactado com isso. E aí a gente vai para um fomento, que é como a gente fomenta pesquisas e resoluções de problemas sobre educação e sobre cultura, mas eu acho que fomento é um caminho que a gente chega mais distante, eu colocaria ele como o último cenário da nossa ponta, porque a partir de formação a gente pode descobrir projetos e pesquisas que a gente quer fomentar e projetos que a gente quer fomentar, sempre o viés de educação e cultura, que é o marco da fundação. E aí a gente entende da parte de experimentação, que é como eu experimento novas tecnologias. E aqui a gente faz um parênteses para essa parte de experimentação e inovação, que inovação, eu tenho dito que a gente não centraliza inovação. Centralizar a inovação em uma área é um grande erro que a gente faz, porque a inovação ela precisa surgir de qualquer lugar, em qualquer ponta. O que a gente tem como premissa, talvez seja criar as pontes com tecnologia. A tecnologia precisa ser um meio, talvez, para essas inovações e como elas se cruzam nas ideias, e 2 ideias se tornam uma grande ideia. Então, centralizar a inovação é um grande erro. Então, digo que a gente descentraliza inovação e pode ser um meio dessa potência. E experimentação é, de fato, pegar tecnologias, experimentar com os diversos parceiros, e como a gente vai descobrindo isso e ampliando. Aqui tem uma cultura que a gente chama de cultura de experimentação, a gente falou internamente, que é a possibilidade do erro. O senhor já falava isso para mim lá atrás, eu sempre aprendi isso e levei isso um tanto, que é melhor a gente errar fazendo do que ser omisso na nossa ação. E aqui tem isso. O experimentar é dizer que o processo, de fato, importa mais do que o resultado. O resultado é uma consequência. Então, a gente pode errar, corrigir o erro, e aí sim ganhar uma outra potência no que a gente está entregando. Então, é uma cultura de experimentação, é saber que a gente vai errar e a gente pode errar. E isso a gente vai ampliando, experimentando e desenvolvendo potências, criando e potencializando nossos projetos, gerando um impacto significativo. Então, acho que esse é um dos caminhos desses 3 eixos que a gente atua enquanto Media Lab. E aí eu fui pegando, o tema dessa mesa é futuro, né? E aí a gente pega, o futuro chegou, são os 3 temas que a gente mais tem trabalhado nesses últimos tempos. Cultura de dados, inteligência artificial e arte e tecnologia. Cultura de dados é como a gente utiliza dados para decisões estratégicas dentro da fundação, como a gente é assertivo dentro da fundação a partir de dados, onde que a gente direciona as nossas forças, como que a gente é mais eficiente, potencializa e reduz desigualdade atuando com informações a partir dos dados. E aqui tem um adendo, por exemplo, o Itaú Social hoje, o foco do Itaú Social é anos finais e anos iniciais. Não é por acaso, é proposital, tem dados que mostram quantas instituições estão atuando nesse meio, quantas instituições atuam, tem menos instituições ou fundações atuando nos anos finais, o quanto isso é importante para evitar a evasão escolar. Então, a partir dos dados, a gente vai construindo essas
essas definições e estratégias do que vai executando, mas também como que a gente usa dados para gerar políticas públicas, como que a gente usa dados para criar políticas públicas que sejam eficientes. Então, também como a Fundação e como o Media Lab apoia a Fundação e apoia outras entidades, institutos, fundações para chegar nisso. E inteligência artificial, fatalmente, todos nós fomos, e nós não somos diferentes, fomos impactados. Então, conhecer inteligência artificial, entender os mecanismos, como que elas funcionam e como que a gente pode aproveitar dessa tecnologia que é tão importante, que está aí tão significativa, mas como que a gente aprende no sentido que, no meu ponto de vista, é preciso regular, a gente não pode deixar uma ponta solta. A gente não consegue controlar o avanço, acho que é um erro, a gente não segmenta, a gente não vai colocar numa caixinha e falar, não, isso não vai crescer, isso está dominando. Mas eu acho que a gente precisa, a partir do entendimento, a partir das provocativas, do que a gente vai conhecendo, saber o que a gente tem regular. Acho que tem que ter uma ética nesse negócio que pontue os caminhos e as possibilidades para que a gente também não fique refém de big techs que fazem as coisas, porque é uma corrida que sabe-se lá onde vai dar o final disso, né? Então, aqui é um dos pontos que a gente vem estudando, vem conectando possíveis caminhos dentro e fora, né, no Brasil ou fora, e a gente está construindo possíveis experimentações em relação à inteligência artificial dentro da Fundação. E um caminho que já vinha de lá de trás, acho que o Itaú Cultural lá atrás já teve um Itaú Lab que discutia arte e tecnologia, que foi o idealizador dessa coleção Arte Cibernética que está aqui, e que tinha propósito sobre fomentar arte e tecnologia, de fato, e como a gente discute arte e tecnologia, como a gente pensa em preservação de arte e tecnologia. Não é diferente, o Media não... então nosso foco vai ser educação e esquecemos isso. Não, a gente só está incorporando alguns pontos e vai na premissa de que a arte também é disruptiva, a arte é o lugar onde a gente pode experimentar, de fato, levar isso para fora. Então, eu passo essa informação porque foi assim que eu também aprendi e caí dentro em tantas falas. Essa mesa é muito boa no sentido de estar conclusão, é quase que rememorar os tempos que a gente ficava discutindo, ou quando a gente tinha, inclusive, as discussões com o Gilberto na atualização da obra dele, Desejo, que vai estar exposta aqui na abertura da coleção do Palácio das Artes. Então, também tem isso, a gente precisa discutir, aqui a gente pode sim experimentar, desenvolver, criar e gerar possibilidades, né? E para dar uma fechada na minha fala, o que me leva nessa mesa, do todo e do que eu venho pesquisando e venho olhando e conversando, que eu acho que é um dos pontos principais. Quando eu sou convidado para essa mesa, eu fiquei me perguntando e conversando com o Suzete, mas Suzete, o que eu vou falar nessa mesa? Fala o que você está fazendo, então vamos... Aí eu falei, tá legal, e comecei a pensar sobre o que de fato essa meus pontos de pesquisa onde a gente está chegando. E aqui o que eu digo é conexão com as pessoas. Nada disso é possível sem conectar as pessoas. Então, vejo tecnologias e futuros, da forma como ela vai, que tecnologia, a gente precisa ter o foco nas pessoas. As pessoas são os pontos principais, os elos principais. A tecnologia precisa ser meio e apoio para as pessoas, olhar as pessoas como centro desses lugares. A pandemia gerou uma desigualdade significativa. Se a gente usar tecnologias sem olhar para as pessoas, a gente só vai reforçar as desigualdades. E aí eu trago essa questão de conexão com as pessoas, porque quando eu vou para o Media Lab e sou recebido pelo Arthur Cabral, e que conta toda a história do Media Lab e onde eles estão atuando, quando eu faço uma fala, uma troca com o pessoal do Gerando Falcões, a Nina apresenta o Favela 3D, como eles criaram, a partir dos dados, metodologias que mostravam quanto a atuação naquele território, mínima que fosse, poderia gerar um aumento, uma redução na desigualdade social. Então, ao pintar, ao criar um playground novo, ao gerar uma escola mais estruturada, promover uma ação cultural dentro de uma escola naquele território, os dados dele significativamente aumentando e mostrando a desigualdade social, o quanto isso melhorava aquele lugar. E outros temas que vão. Então, isso eu estou falando de dados, por isso que eu trouxe aqueles temas, porque está se conectando agora no meu fechamento, que é da conexão com pessoas. Eu falei esses dias eu fui no Museu da Manhã e falei com o pessoal do Museu da Manhã que me entregou uma publicação, André Lombardi, recebeu significativamente ele muito bem, e eu recebi uma publicação que fala sobre racismo algoritmo, uma leitura leve,
simples e fácil entendimento, que quando você vai olhando e lendo, você fala, nossa, eu não imaginava que isso era isso. E você conecta, você diz, cara, o quanto é importante isso. A cisma algoritmo, ele gera desigualdades. É o não olhar na ponta de quem são. Inteligência artificial para o norte global é uma coisa, para o sul é totalmente diferente. Então, a gente também precisa olhar essas questões. Nina, eu conheci Nina da Hora também, do Instituto da Hora, que tem uma pesquisa olhando segurança digital norte e nordeste. Então, ela sai desse eixo em São Paulo, faz uma pesquisa de 2 anos sobre segurança digital no norte e nordeste. Ela vai olhar outras coisas lá, e é sempre a gente pautando, e aqui é um caminho diferente, é um caminho inverso, uma pesquisa totalmente em outros lugares. Então, essas conexões com pessoas, Regiane Cantoni, eu venho conversando tenho várias falas com ela, trocas, e o quanto enriquece saber e conhecer tantas curiosidades das pessoas e quanto isso vai agregando. Leno Veras acompanhando a gente como consultor no Media Lab, apoiando essa construção, conversas com Suzete Venturelli, enfim, são tantas as conversas que, ao trazer esse tópico para cá, eu me desdobro e penso que o principal ponto que a gente tem como eixo é as pessoas, são as pessoas. Nós não somos os mesmos de 10 anos atrás, assim como a tecnologia não é. Mas a gente se transforma, a gente vai se adaptando, a gente vai se transformando com conhecimento. Então, olhar pessoas é como eu troco conhecimento com as pessoas, é como eu levo, mas como eu recebo conhecimento das pessoas. Eu acho que esse é o ponto principal, não basta eu levar, eu tenho que também receber isso. Então, é uma troca, mas isso só acontece com pessoas. Então, no meu fechamento é isso, conexões são importantes. Então, ao longo desse ponto como a gente usa a tecnologia para as pessoas como ponto principal. Só assim a gente consegue potencializar e melhorar, reduzir as desigualdades, dizer quem somos. Somos pessoas que precisamos dessa faixa de apoio. Aí sim, a tecnologia nos favorece. Do contrário, a gente pode criar cenários que a gente nem imagina, porque não olho para o lado, não olho para o outro. E aí as desigualdades só são fortalecidas. Então, acho que, na minha fala, era dizer, eu queria trazer um pouco dessa ideia. Obrigado. Muito bom, Fernando. Obrigado. Acho que muito... Estava procurando a palminha aqui do emoji aqui para colocar. Tem que ser na tela mesmo, tem que levantar. Daqui. Não, consegui. Conseguiu, achou? Então, Fernando, muito obrigado. Assim, acho muito bacana a sua fala, no sentido que, né, toda vez que a gente escuta falar do Itaú Cultural, né, a gente pensa na instituição, né, o tanto que essa instituição fez, assim, para quem é um pouco mais antigo, lembra, né, de quando começou o prédio, e quantas coisas foram feitas nesse tempo. E o final da sua fala eu achei mais interessante ainda, porque muitas vezes também as pessoas olham, né, para essas instituições, que é o Itaú Cultural, enfim, mesmo numa universidade, num Media Lab, qualquer coisa, e também não veem as pessoas que estão por trás dessas próprias instituições, né? Então, acho muito bacana nesse sentido, né, da gente ter uma cara de quem está por trás desses projetos, né, em som, imagem, não presencialmente, né, mas também de te ver assim como uma pessoa por trás dessa instituição, com toda essa ideia, e acho que tem perspectivas aí, né, de impacto muito promissoras aí, tanto, né, considerando o Itaú, quanto a sua pessoa envolvidas no projeto. Então, agradeço enormemente. Eu esqueci antes de falar, gente, quem quiser colocar dúvidas ou comentários, eu pensei de dar um giro, né, primeiro pelos nossos 3 convidados, e aí eu posso ir mediando, eventualmente, ali, se for o caso, a gente abre também para interação com as pessoas, tá? E aí eu passo, então, Marcos, pode ser você aí, como a pessoa aí do meio aqui para mim no vídeo, e também Pode. do meio ali no sentido que eu coloquei na abertura. Então, mais uma vez, muito obrigado, Fernando, e muito obrigado, Marcos. Sempre uma satisfação contar com você e revê-lo. Bom,
muito bom estar com vocês aqui nessa mesa super especial. Eu queria falar, só reforçar a questão da importância do que o Fernando diz agora, né? Porque acho que o grande problema atual da humanidade em geral, não só na tecnologia, é a falta de empatia, né? Então, desenvolver tecnologia sem empatia, e aí eu não estou falando só de pessoas, estou falando de grandes corporações que não se preocupam tanto com as pessoas, pode ser um desastre, né? E isso, sem dúvida nenhuma, é importantíssimo. Eu vou fazer uma apresentação um pouco ousada, porque vou tentar falar em 15 minutos, um pouco mais, sobre questões que eu vejo no futuro. E quando a gente fala de tecnologia, olhar para os lados já é muito difícil, né? Olhar para o passado recente já é muito difícil. Olhar para o futuro é praticamente impossível, mas vamos tentar aqui isso em duas linhas, seguindo um pouquinho de uma conversa anterior, aqui mesmo no Retina, a linha dos algoritmos e a linha de novos tipos de computação. E o que eu quero propor é uma especulação sobre como novos tipos de computação podem afetar justamente algoritmos de inteligência artificial. Para isso, a gente vai falar um pouquinho sobre algoritmos de inteligência artificial, sem mostrar os algoritmos, mas mostrando um diagrama sobre eles, né? Então, deixa eu tentar compartilhar a tela aqui. Só um instantinho, gente. Aqui. Entrou, tudo certo. Entrou, beleza. Nós já falamos numa conversa anterior, mas obviamente nem todo mundo estava nela, sobre um algoritmo importante hoje, usado na inteligência artificial, que são as redes generativas adversárias. Então, esquematicamente, o que um algoritmo desse faz? Bom, qualquer algoritmo, não só esse. E aqui eu estou falando da computação digital, do que temos hoje. Ele trabalha com números, com dados, e esses dados necessariamente são números, né? Mas esses números podem representar imagens reais, são as bases de dados de imagens. Nós pensamos sobre essas bases de dados como imagens, um computador vê números, bits, mais especificamente. E as redes generativas adversárias, a gente já vai ver alguns exemplos dela, mas basicamente ela tem duas redes, por isso que são redes adversárias. Uma rede discriminadora, que julga os resultados, de uma rede geradora. A rede geradora tenta criar um resultado fake, veem que até a palavra aparece aqui, que engane a rede discriminadora como sendo um dos possíveis conjuntos de dados dos dados reais. Ela trabalha com isso com um espaço de latência, que na verdade é uma sequência de números, e o principal, a discriminadora, quando vê, olha, esse resultado que você me mandou não tem nada a ver. Ela manda uma informação e vai aprimorando a rede geradora. Então, a rede geradora vai, em gerações diversas, vai aprimorando o seu resultado, até que chega um ponto que ela engana a rede discriminadora, que pensa, olha, esse resultado fake faz parte daquele conjunto de dados reais. O que isso gera? A gente viu, o Sérgio comentou isso, a gente viu um resultado impressionante, um pouco mais de um ano atrás, era esse daqui. Esse é um resultado de uma rede generativa adversária. Nenhuma dessas pessoas existem, elas todas são fake, são pessoas que foram geradas por uma rede, a rede geradora, perdão, e enganaram a rede discriminadora.
Isso faz pouco mais de um ano. Hoje em dia, basicamente ele só gerava a partir de dados aleatórios no começo, e evoluindo esses rostos até parecer com rostos que a rede discriminadora tinha como rostos reais. Chegou nesse nível. Hoje em dia nós temos imagens muito mais preocupantes, eu diria muito mais interessantes também, são esse tipo de imagem, né? Essas 3 imagens são do Midjourney. Nenhuma delas é real, e elas foram geradas por um algoritmo bastante similar ao das redes generativas adversárias, com algumas diferenças, mas a partir de pedidos do usuário, de prompts. Então, o prompt pode ser, olha, Papa Francisco vestindo um casaco X branco. Emmanuel Macron fugindo dos manifestantes em Paris. Donald Trump sendo preso em Nova York. E a partir simplesmente dessas descrições, o que a rede faz? O discriminador parte de exemplos reais que combinem com o prompt. Então, imagens do Papa Francisco, imagens do casaco, etc. A rede geradora não sabe de nada, não tem contato com esses dados reais, mas ela começa a gerar dados. Esses dados são avaliados um por um, e a rede geradora vai sendo treinada até que chega um ponto que ela gera uma imagem fotográfica do Papa vestindo um casaco, coisa que nunca aconteceu, do Donald Trump sendo preso. Então, nesses poucos meses, isso evoluiu muito. Basicamente, o algoritmo é o mesmo, o tipo de processamento é o mesmo, mas a evolução nessa linha é muito rápida mesmo. Agora, nós estamos vendo exemplos de imagens. Aqui, hoje de manhã, o Ricardo Dalfarra apresentou exemplos fantásticos de músicas. O que eu quero dizer? Não estamos limitados a imagens, né? Tudo é visto como sequências numéricas. E uma música pode ser interpretada de uma sequência numérica, uma imagem, e outras coisas, estruturas mecânicas, por exemplo. Essa é uma peça criada por engenheiros, projetistas, e essas outras versões são evoluções diferentes, gerações diferentes, tentando manter a mesma função daquela peça, o furo central e os furos aqui, mas cada uma delas com uma resistência muito maior e um peso muito menor, que são os critérios definidos no caso aqui não é uma rede discriminadora, é um algoritmo genético, é mais simples, mas é a função fitting, que diz essa geração, esse exemplo gerado tem uma nota maior, e com isso se consegue, hoje, estruturas, por exemplo, aqui a estrutura gerada por seres humanos, e aqui a estrutura evoluída por um programa de computador, inclusive comercial, pode ser comprado da Autodesk. E ele vai... o interessante desse tipo de desenvolvimento, aqui a gente está falando de design evolutivo, né? Só para fugir um pouquinho das imagens, ele cria estruturas que parecem orgânicas, e não é à toa que parecem orgânicas, é um algoritmo que imita o algoritmo proposto pelo Charles Darwin, da evolução por seleção natural. Aqui não tem nada de natural, é tudo artificial, mas é um algoritmo que faz isso. Agora, isso tudo falamos aqui de computação digital. Como que uma computação diferente que vem despontando, a computação quântica, afetaria um algoritmo desse tipo? Rapidamente, a diferença entre um computador digital e um computador quântico é a unidade de dados. A unidade de dados no computador digital é o bit. Ele pode ser ou 0 ou 1. É isso que gera toda a base. Todos os dados têm que ser convertidos ou ser gerados em bits no computador digital.
E um computador quântico, ele trabalha com um qubit, Q-bit, né? Um bit quântico, que pode, pela característica de superposição de estados da mecânica quântica, ele pode manter o 0 e 1 no mesmo bit. Então, isso, em princípio, pode não parecer uma grande diferença, mas ela faz toda a diferença possível. Um bit sendo uma coisa ou outra, e um bit sendo as duas coisas simultaneamente. Não parece muito quando se passa de um número para dois números simultâneos, mas quando se junta uma fileira de bits, e é disso que se tratam os dados de uma imagem, por exemplo, 2 bits, por exemplo, podem assumir qualquer dessas combinações, mas uma combinação por vez, são 4 valores possíveis. O bit quântico, 2 bits quânticos, têm os 4 valores ao mesmo tempo pela superposição de estados. 4 bits passa para 16 valores. Não? Então, sempre dobrando 16 valores simultâneos na questão dos bits quânticos. 100 bits digitais dá um único valor, uma única sequência de bits a cada instante, 100 bits quânticos, 2 elevado a 100 valores simultâneos. Esses números começam a perder um pouco o sentido, mas passemos para um exemplo um pouco mais gráfico. Não sei se alguém vai lembrar dos primeiros ícones dos sistemas operacionais como do Macintosh. Eles eram figurinhas com 16 bits por 16 bits. E isso dá 256 bits cada figurinha dessa. Essas daqui estão com uma resolução um pouco maior, porque nos nossos monitores atuais, a original praticamente não aparece. Mas são 16 por 16. Cada imagem dessa, preto e branco. Preto é 1, o branco é 0. E esse tipo de imagem ocupa, então, 256 bits na memória sem compressão. Num computador digital, claro, eu posso mostrar qualquer dessas imagens aqui e muitas outras, não? Só que a combinação possível de todas essas imagens, quantas imagens diferentes, se eu permutar ali os bits, podem ser geradas. Isso dá um número extremamente alto, que é 2 elevado a 256. Como referência, o número de imagens possíveis, e aí eu incluo imagens que não fazem sentido, são chiados, bits totalmente dispersos, mas todas as imagens possíveis também. Dá mais imagens do que o número total de átomos do universo, né? Isso é uma coisa impressionante, a gente não pensa nisso, porque na computação digital eu só posso mostrar uma em cada momento, em cada conjunto de 256 bits. Mas eu poderia gerar até uma imagem dessa, diferente, para cada átomo do universo. Cada átomo do universo, a estimativa é de 10 elevado a 80 átomos. Não dá para imaginar, não dá para imaginar. Mas a questão é que um computador quântico com 256 qubits poderia armazenar todas as imagens possíveis em 256 qubits. E isso é impressionante, isso é impressionante. De onde vem esse poder de armazenar tantas imagens? Não? É uma boa questão, é uma boa questão, mas 256 qubits armazenando um número de imagens maior do que o número, ou igual, maior que o número de átomos de todo o universo. Isso tudo já é impressionante por aí, mas existe uma outra característica da computação quântica, que é o paralelismo. Então, quando eu faço uma operação sobre um qubit, essa operação vale para os valores que ele representa naquele momento. Então, uma única operação em cima de 256 qubits pode fazer um cálculo em todas as imagens possíveis, ou seja, com uma única operação eu posso processar um número de imagens igual ou maior do que todos os átomos do universo. O que isso significa, e eu vou encaminhando aqui já para uma conclusão, é difícil porque é um assunto
complexo, é um assunto que me fascina e, ao mesmo tempo, que me dá certo temor do que vem pela frente. Esse é o Sycamore, computador quântico do Google, que foi usado em 2019 por uma comprovação ainda polêmica da chamada supremacia quântica. Detesto esse nome, mas o fato de que um computador quântico pode gerar programas muito mais eficientes, rápidos, e de forma que um computador digital não teria nunca como fazer isso. E acho que só pelo número de composições possíveis de 256 bits quânticos dá para a gente saber disso, não? Esse computador do Google de 2019 é um computador quântico que tinha funcionando na época 53 qubits. Então a gente ainda está longe de chegar nos 256, quer dizer, não sei quanto, pode demorar mais alguns meses, alguns anos. E isso também, estou falando aqui de um computador do Google, que é um computador conhecido, mas sabe-se que existem computadores quânticos militares, principalmente nos Estados Unidos e na China, que podem já ter passado esse número. É difícil saber. Já é preocupante quando se fala de uma corporação como Google, como Meta, mas para mim é ainda mais preocupante quando se pensa que esse poder de processamento está nas mãos de militares. Efeitos sobre um algoritmo como o que a gente viu no começo. Em vez de ficar tentando, a rede geradora, em vez de ficar tentando um depois do outro, às vezes centenas de milhares, milhões de vezes, gerar alguma coisa que engane a rede discriminadora, usando qubits, todas as possíveis combinações seriam geradas instantaneamente. Instantaneamente não, mas numa única instrução. Então, de repente, eu não preciso ficar gerando opções diferentes, eu tenho todas, né? A discriminadora, quando vai processar uma das soluções da geradora, não precisa processar uma solução depois da outra, ela processa todas ao mesmo tempo. De novo, isso aqui ainda não é possível, gente, no volume de qubits necessário para fazer um Midjourney quântico, mas estamos indo por esse caminho, não sei quanto tempo leva. Mas nesse caso que estamos aqui falando hipotético, num único ciclo, o discriminador selecionaria qual a melhor imagem possível dentre todas, não dentre algumas que foram geradas por um computador digital, dentre todas as imagens possíveis, qual seria a melhor imagem que estaria aqui? É dificílimo imaginar o que pode vir daí. Que tipo de inteligência artificial é essa que me daria a melhor solução possível sempre, que não depende praticamente de tempo para processar, que não se baseia, mesmo os nossos neurônios são, sob certo aspecto, embora sejam neuroquímicos, eles são digitais. Nós não temos como fazer isso, não temos como pensar em todas as opções possíveis. Uma rede neural quântica, os neurônios quânticos teriam tanto disparando como não disparando ao mesmo tempo. Então, leva a pensar em questões quase bíblicas, né, de onisciência, de algo que você sabe de todas as possibilidades simultaneamente. E, nesse sentido, um algoritmo genético quântico, em vez de ficar evoluindo com várias etapas diferentes uma solução, ele simplesmente pode selecionar a melhor solução possível, dadas aquelas premissas iniciais, não? Isso tudo para dizer que o futuro me parece realmente, ao mesmo tempo, super estimulante, fantástico, mas se isso cair em mãos erradas, e muito provavelmente vai nascer em mãos erradas, é algo assustador também. Como tratar com isso, né? É uma questão importantíssima. Então, para encerrar,
acho que é muito importante que a gente analise o ambiente digital, tudo que vem do digital, porque é o nosso ambiente. Mas é bom também que nós não nos apeguemos muito ao digital, porque é possível que em alguns anos, não sei quantos, o digital deixe de ser o carro-chefe da computação. E isso passe a ser algo muito mais estranho e muito mais poderoso. Muito obrigado, gente. Obrigado, Cusiol. É sempre muito instigante, né, suas falas. Né, eu lembro que a última participação, né, presencial, depois você tinha um tempo ali, a gente foi tomar um café, ficamos falando de computação quântica, porque é um cenário muito fascinante que tem se desdobrado de uma forma muito rápida, né, muito imprevisível também, né, e, e também né, nem tudo, como você diz, a gente tem acesso, né? Isso que acho que é o lado assustador, né? E achei muito curioso quando você fala dessa aproximação religiosa. Aí eu sei que tem algumas pessoas que estudam, né? Também esse viés aí religioso na tecnologia, mas como esses discursos, né? Seja da religião, da ficção científica também, né? Muitas vezes eles acabam, não paradoxalmente, mas muitas vezes parece que eles, né, acabam fazendo mais sentido do que outras reflexões até, né? Então, muito obrigado. E eu passo, então, agora, né, pro nosso convidado ali, agradecendo o João, que está em Barcelona, então, quase 10 da noite aí, João. Então, obrigado pela sua participação. Eu passo a palavra para você, então, né, para fazer aqui a conclusão dessa primeira parte aí das apresentações, das falas. Então, boa tarde, Brasil, boa noite, Barcelona. Confuso aqui, bastante grande. Bom, primeiro agradecer ao convite, Gilberto, professora Suzete também, seu, Sérgio, muito obrigado. E os colegas aqui presentes, né? Fernando e o Marcos, estou conhecendo hoje. E todos que estão nas janelinhas aí com a gente, né? Seguindo essa conversa. Sérgio, eu optei por não fazer material visual, porque a gente já está no ambiente híbrido mesmo. Tem muita imagem rolando aqui, então vou só falar sem apresentar alguma coisa. E, aliás, parabéns até pelo contexto de ser um evento híbrido, porque ainda há resistência, por incrível que pareça, no mundo acadêmico. A gente, na minha área do cinema, eventos híbridos, quando a gente poderia ter a possibilidade de voltar a assistir, ver, rever, quando alguém fala, né? É tão importante essa disponibilidade que o híbrido traz. E faz parte dessas tendências futuras da educação, da inovação na educação. É bastante espantoso. A gente vê que após pandemia se voltou presencial e, né, se esquece. Bom, eu venho da área do cinema, da área da FISECA, FISUSP, mais graduação em psicologia em Santa Catarina, e após ingresso na Universidade Federal de São Carlos, na década de 90, não tinha área de cultura e artes, não tinha comunicação, não tinha cultura e artes instituída, simplesmente deram uma missão assim, cria um departamento, cria uma graduação, tudo simples, assim, vai lá e faz. Eram 4 ou 5 colegas. Eu apresentei a única proposta que tentava aglutinar toda, por isso que tem uma graduação na chamada Imagem e Som. Antes de existir internet, falei, não dá para fazer cinema aqui no interior, e nem dá para pensar nisso. Então, a gente pode fazer o quê? Criar uma proposta que conecte todas as mídias audiovisuais e a gente forma um produtor de conteúdo, uma espécie de um sujeito assim. Bom, uns anos depois chegou a internet e etc., mas o curso nunca seguiu essa orientação mais experimental. Todo mundo entrou meio em surto, assim, mas o que esse curso forma? Forma alguém, né?
e vai criar seu espaço no mercado, mais ou menos como tem sido dito aqui o Marcos e o Fernando. A ideia não foi muito bem recebida dentro da instituição e se voltou, então, ao estado anterior, né, que é a questão do curso de cinema, mais um daqueles, né, que hoje tem, claro, seus méritos dentro desse campo feito, algo realmente razoável, mas eu não fiquei satisfeito, não, e durante 30 anos continuei trabalhando na perspectiva da graduação, aquela proposta original, vendo reflexões acontecendo, coisas acontecendo de convergência digital, de aproximação da parte tecnológica, da parte criativa, e estou dizendo isso porque essa semana o Sérgio também tem uma atuação dentro dos canais de avaliação dos cursos e tal, recebemos a notícia na UFSCar de que havíamos aprovado, então, um mestrado profissional e volta a ser a questão de produção de conteúdos, né, multiplataforma. Essa insistência de mais de 30 anos dentro de uma instituição é um negócio impressionante nas universidades públicas. Mas há uma chance, de novo, de retomar um projeto anterior, agora com todo esse processo aí de transformações, né? Talvez um corpo docente, um mínimo de especialização, que esse evento parece que consegue congregar, e eu tenho visto, acompanhado, apesar de ter um outro evento paralelo aqui, não pude acompanhar diretamente, mas vi que agora temos que começar a pensar um pouco mais nesses profissionais que podem realmente atuar nesse campo, porque é um campo muito, muito específico, e não se pode cometer o erro 2 vezes, de começar um projeto novo com profissionais, vamos assim dizer, uma formação, como sempre se fala, muito próximo, muito igual, mas é outra coisa, né? Então, eu queria falar um pouco disso, dessa outra coisa, né? Que é um paradigma que ele custa a se instaurar no campo profissional e também nas universidades, mas no ambiente das universidades, né? E essa nova configuração que todas essas tecnologias trouxeram, essas tecnologias mais recentes, né? E a gente pode falar que, por exemplo, o cinema é uma arte clássica hoje, né? E convencional no sentido do classicismo, né? E, portanto, temos outras formas de fazer cinema, né? Onde que não demanda mais a formação de um profissional de cinema. Só que a produção audiovisual hoje ela é muito mais poderosa, para não falar aquela palavra potente, mas muito mais poderosa do que até a própria época do cinema. Hoje tem muito mais jovens, muito mais profissionais que atuam no campo de produção de conteúdos audiovisuais que dentro do campo do cinema, propriamente dito. As barreiras que eu vejo é que o cinema continua um discurso muito ideológico, afirmando que, na verdade, se trata de uma resistência, uma área da resistência, uma voz que ainda tem muito a dizer. Sim, claro, mas em termos de paradigma do conhecimento no campo da arte e da cultura, é impossível a gente não procurar, não só cinema, como teatro e outras formas de expressão, dentro desse campo que é um campo convencional, é um campo que pode chamar clássico, é como das artes clássicas, de um certo modo, e outras formas. Não tem nenhum demérito nisso. É preciso começar a pensar esse outro mundo aonde que esses, vamos chamar assim, criativos, né, estão se inserindo e que produzem conteúdos mais variados, né? Dá para dizer que são quase como que produtores do cotidiano de conteúdos, né? Em qualquer momento saca um celular, um smartphone, faz um vídeo e não existe nenhum critério, a não ser uma certa mágica, que pode se chamar o que quiser, de carisma. Se ele postar aquilo e houver uma recepção, imediatamente ele se instaura como produtor de conteúdo, ele se torna um criativo. Não teve formação, não teve nada específico. O que, para mim, é muito, muito prazeroso falar disso, porque a criação sempre está envolta numa especialidade, numa redoma, né?
como se o processo criativo dependesse de contextos que a escola oferece. O cara do cinema, o cara... que, na verdade, são viseiras, não tem nada a ver. A criação não pode estar limitada. Já foi dito aqui pelo Fernando e pelo Marcos, que não pode ter essa limitação, né, de ficar presa dentro de um contexto. Então, esses criadores de hoje, realmente, eles não têm, né, eles buscam, o processo de criação acontece em qualquer momento, ele tem essa liberdade, né? Então, é um outro sujeito que cria. Não tem mais aquela formação, aqueles paradigmas anteriores, né, do que é o fazer. No entanto, também tem outro julgamento do que faz, outra observação. E o envolvimento é mais significativo, porque todo o processo criativo vem de um discurso anterior, de um fazer anterior. Então, é muito curioso como eles observam o que o outro faz e tentam fazer melhor. Essa competitividade saudável entre as pessoas que têm acesso mínimo ao mundo digital potencializa muito o fazer de cada um. E é mais ou menos nesse campo que hoje se instaura então uma nova sociedade, uma nova configuração, novos profissionais, novos mercados, enfim, né? É toda uma nova constituição, um espaço mesmo da produção do saber, em todos os campos. Eu acho isso bastante fascinante, porque é por aí que todas essas ferramentas que vai do design e dos tecnologias diversas que acabam instituindo, né, socialmente falando. Então, meus estudos sempre foram tentar, né, pensar isso. Fizemos em 2014 uma primeira jornada internacional sobre a questão do entretenimento transmídia, que é uma ferramenta que pensa isso. Nos dedicamos muito, então, a pensar a questão das plataformas. E no período de pandemia, eu falo nós porque é um grupo de pesquisa, o GEMES, que temos uma revista também, um periódico, e buscamos sempre tratar dos temas mais contemporâneos, fazer essa discussão. Mas, na pandemia, então, nos preocupamos com a questão da plataformização, também fizemos longas pesquisas, e me trouxe aqui para Barcelona a questão, então, da sustentabilidade audiovisual, a partir das observações e análise das produções que estavam acontecendo com um perfil um pouco diferenciado, mas muito também porque a questão da sustentabilidade tem a ver, ela surge com o digital, né? É a partir do digital que começa a se falar da pegada de carbono, começa a se falar de uma série de questões relacionadas, então, ao meio ambiente e ao mundo digital. E é nessa perspectiva, então, que eu vim ver aqui na Espanha como é que essas políticas de sustentabilidade estão sendo desenvolvidas. E, claro, aqui na Europa é bem avançada a questão, né? Há muitas propostas, vamos assim dizer, que surgem em cada país. Tem a Alemanha, tem a Inglaterra, tem a Itália, mais avançadas em termos de proposições e tudo mais. Mas eu queria voltar agora a falar um pouco, então, que essa questão desse novo paradigma coloca, para mim, a indústria do entretenimento como sendo, assim, um caminho futuro, né? Muito visível hoje. E aí é uma questão do entendimento do entretenimento, o significado que tem dentro desse contexto, desse paradigma. Se a gente olhar para o antigo, vai parecer uma coisa, sei lá, indústria cultural, economia criativa, qualquer coisa. Mas nesse contexto outro, é outro olhar para o que envolve esse sujeito, que, na verdade, tem um processo de aprendizagem e criativo dentro de um contexto de sociabilidade. Não é mais o artista do século XV, aquela figura endeusada, enlouquecida, sei lá o quê, né? É um sujeito que cria e analisa aquilo que faz a partir dos parâmetros que são concebidos na própria relação de rede que se estabelece quando um olha para o que o outro está fazendo. E com importantes transformações na própria estética desse fazer. A gente pegar as produções, eu sempre gosto de dar como exemplo do TikTok, os vídeos que são postados, esses vídeos que são virais dentro do TikTok, eles não possuem nada daquilo que o audiovisual
normalmente produz, e o jovem é treinado, entre aspas, a produzir. É a tal da mensagem, que é a tal da proposta. Né? Quando a gente vê um vídeo de TikTok lá, com aquela câmera parada, alguém bailando na frente, né? Aquilo é uma cena cotidiana. Qualquer um pode pedir, oi, dança para mim 5 segundos para pôr no... Mas, a gente olhar bem, é normal isso. Né? Onde é que nós vimos no campo, nem no campo do balé, né, a gente vê uma dança de rua, como a gente vê um canto em cima da cama, né? A gente não vê na televisão, não vê nada. É um fenômeno de cotidiano. Né? Nos encanta porque, como aqui estamos olhando na janela, né? Provoca em nós sensações, não estão no plano de uma mensagem qualquer política ideológica. Simplesmente passa por nós aquela familiaridade, ok, estou conversando, estou vendo alguém que está aqui dançando na minha frente. Né? Então, é uma estética que trabalha num plano sensorial, né? Não trabalha mais no plano da imagem propriamente dita. Né? E essa sensorialidade eu gosto muito de voltar ao Benjamin, quando ele falava daquela coisa do choque. Né? As pessoas, quando as cidades começaram a surgir, as pessoas caminhavam pela cidade e ficavam espantados com o movimento das ruas, com tudo aquilo que viam. Né? E segundo o Benjamin, havia choques, né? As subjetividades, haviam rupturas no entendimento, na representação de mundo que as pessoas faziam, né? Ao dar esses passeios, né? Esse flanar, vamos assim dizer. E essa, então, me parece que é o processo de grande mudança e transformação das subjetividades. Né? Há um audiovisual que trabalha mais o aspecto emocional, sensorial da experiência, algo que o design e as artes sempre buscaram trazer, né, nas experiências do sujeito. O audiovisual parece que agora caminha para esse ambiente também, exploração sensorial, através dos espaços mesmo do cotidiano. Né? Algo que parecia irrelevante, mas existe uma lógica por trás. Aquele que dança, na verdade, está provocando aquele que assiste. E aquele que assiste vai querer fazer um passo melhor do que aquele. Então, existe muitas formas de interação, onde há muita competitividade entre os jovens que participam. Não existe somente essa coisa de assistir. Isso é um sujeito alienado quando assiste uma dança e acha que está vendo alguma coisa. Não, existe uma competição, existe uma relação, existe todo... Né? Então, é um processo criativo muito maior do que aquilo que está, né, confinado. Por outro lado, com a pandemia, se isso parece ser um caminho interessante, a indústria do entretenimento, porque a pesquisa já em andamento, que é incalculável, na verdade, o valor que está girando em termos de dinheiro, não se tem como calcular, porque não há fontes que dê os dados. Mas, assim, é a nova Hollywood, na verdade, e tem uma conexão muito grande, né, com Hollywood. Inclusive, próprias ferramentas de inteligência artificial. Estava vendo uma palestra do Manovich, Manovich falando, um pensador dos anos 90, que falava que o software era, na verdade, a nova inteligência, vamos assim dizer. Né? A inteligência artificial seria o software, essa é a tese do Manovich. Mas agora parece que ele está com uma opinião um pouquinho mais engraçada. Ele fala assim, sabe o que é inteligência artificial? É um Photoshop melhorado, é um Photoshop aprimorado, é um Photoshop mais rápido, porque foi automatizado. Né? Engraçado, né? O que a reflexão, quando amadurece, traz. Nos anos 90, ele era encantado com software. É o novo mundo que vem. Todo mundo da Universidade Brasileira só fala do Manovich e nova linguagem e tal. Agora ele diz que a inteligência artificial é um Photoshop. Porque se você for ver as experiências que são feitas, basicamente é isso, né? Tratamento de imagem. É isso que ferramentas interativas estão fazendo dentro do contexto. E não tem nada de cinema, por enquanto, nesse ambiente. Mas, muito mais próximo dessa linguagem dos criadores jovens, vão se apropriar dessa ferramenta do que as artes mais clássicas.
Aí eu vejo um pouco o paradoxo, assim, todo mundo vai falar de criatividade, inteligência artificial, começam a falar de cinema, começam a falar de artes visuais. Claro, os sistemas de inteligência artificial estão entupidos dessas artes, mas eu acho que não é por aí, e nem é por aí que também vai ser feita a discussão. Talvez ela sirva para exatamente os jovens pensar criações a partir desse campo aí, tentando desenhar, talvez na animação, né? Mas não vejo função nenhuma a inteligência artificial do jeito que essas ferramentas estão sendo colocadas para aquilo que se fala. E é uma contradição de termo até, porque todas essas referências que os jovens fazem, eu acho que não estão armazenadas nos servidores gerar também imagem, que seria já um outro contexto, talvez, de tratamento mesmo da criação, né? Mas eu acho que a inteligência artificial tem muita coisa para ser conversada, porque ela também conecta uma ponta que é as próprias plataformas, que é outro objeto que eu vim estudar, de audiovisuais, pegando a questão da televisão e cinema. Na última década, toda a indústria de Hollywood, toda a indústria do cinema se voltou às plataformas audiovisuais. E tem uma coisa engraçada dos americanos. A diplomacia deles é de guerra, né? Eles nunca conversam com ninguém, eles saem matando. Mas eles também são tão pragmáticos na economia que são cegos, né? De repente, em uma década, toda a economia deles virou para as plataformas, por nenhuma garantia que o negócio funcionasse. Então, dá para dizer que eles são muito alucinados na diplomacia e também na economia. Tudo é guerra para eles, é engraçado. Agora descobriram que as plataformas não funcionam. Descoberta genial, um povo como os americanos. Porque a Netflix, na verdade, é a coisa mais simplória que a humanidade criou. Um cara que simplesmente criou uma empresa que dá para você um conteúdo alugado dele, ou feito por ele. Mas qual o sentido do negócio desse? Como é que você vai sobreviver com uma coisa como essa? Claro, em termos de originalidade, investimento, empréstimos e algumas funcionalidades, é legítimo, mas isso não te garante com o modelo de negócio você passar de um modelo para o outro, né? Agora estou entendendo assim o que, por exemplo. Ora, quando havia um filme, havia um ganho substancial nos filmes, né? Todo mundo ganhava. Agora, qualquer coisa que faz sucesso numa plataforma, morre na plataforma. Ela não tem ganhos maiores que isso, né? Entre outras coisas que descobriram. Mas é claro que é um pensamento um pouco complicado, porque não dá para comparar um produto em plataformas digitais de sala de cinema e outras coisas, né? Porque no mundo digital você tem uma garantia de produtor, não é o acaso, como no cinema, por exemplo. Claro, o seu filme faz muito dinheiro, você não precisa fazer mais nada na vida, mas quantos têm isso? Enquanto nas plataformas, né? Bom, há toda uma crise de excesso de plataformas, excesso de produção, e não há crescimento de assinantes, né? Então, todo investimento começou a ter problema. Tanto que a greve dos roteiristas agora tem a ver com isso, porque eles também entraram pedindo mais contribuição, que as empresas de streaming começaram, na verdade, a cortar. Todo roteirista, showrunner, ganhava muito dinheiro quando a temporada passava para a segunda. E uma das coisas que eles dizem, não tem mais, acabou. Eles começaram a cortar todos aqueles prêmios, um dinheiro que tinha envolvido, e praticamente reduziram assim, o salário dos trabalhadores das empresas de streaming ao básico, o que gerou essa revolta também dentro da classe de roteirista e outros, né, os produtores, todo mundo. A inteligência artificial surge nesse contexto para talvez agora dar um novo alento às plataformas, né? Porque elas estão passando por uma crise. É engraçado porque essas plataformas ligadas a televisões, que na verdade é o carro-chefe dessa produção toda de audiovisual, mas Hollywood, o cinema também veio por conta que o dinheiro estava aí. Então, na verdade, todo o sistema audiovisual entrou em colapso. O cinema, a televisão e as plataformas nesse momento. O que se pode fazer? Qual é a mágica disso? Bom, a Amazon não tem problema nenhum porque ela não ganha dinheiro com isso, praticamente. O que ela faz ali é investimento. A Disney também. A HBO entrou com os problemas em função das parcerias. Alguma coisa vai ser feita em termos de economia. Se fala muito que agora eles não querem mais ter produtos exclusivos. Você faz sucesso na HBO, eles querem vender logo para a Netflix. Estão estudando quanto tempo de janela para o produto ficar em evidência e todo mundo ganhar.
uma das coisas que eles estão pensando, por exemplo, é começar a socializar o que produzem. Mas eu creio que a inteligência artificial seja um caminho para que, como a Netflix tem, praticamente toda a produção dela é feita com ferramentas de inteligência artificial, não só a recepção dos produtos, mas também internamente os processos de edição, de produção. Existem aplicativos que te dão, na verdade, certos desenhos de montagem de cena a partir dos prompts, né? Criam 3, 4 opções, aí o editor olha aqui, não vamos por aqui, vamos por lá. Isso é uma coisa bastante fascinante, né? Então, eu acho que, dando um pouco também por tomar muito tempo, podemos pensar que a questão que a inteligência artificial, no fundo, é o assunto mesmo, é o assunto que está pegando, e talvez seja o assunto, né? Possa criar, né, dentro desse processo também. E uma coisa interessante, que a própria plataformização não é possível se falar de inteligência artificial aplicada em todos os campos. Algo que não tá se falando muito, porque era preciso que toda a produção cultural, de um certo modo, fosse digitalizada, para que a inteligência artificial pudesse acontecer dessa maneira. Quando se fala em inteligência artificial, se fala das ferramentas, mas, né, aquilo que faz as ferramentas conversarem, que é o conhecimento, não se fala, mas foi muito rápido. A plataformização aconteceu agora há pouco tempo, esse processo todo. A gente viu na pandemia, o cinema, o teatro, tudo subiu, né? Tudo foi para as redes, né? Então, existe uma relação, eu acho, muito interessante aí, que precisa ser vista também nesse processo da inteligência artificial hoje ter surgido, né, como esse potencial todo. Agora, tem uma questão que me preocupa muito, né, nesse aspecto. Vejo que a inteligência artificial, tal como tem sido, e todo mundo está falando muito, né, muito focada, principalmente no nosso campo, né, em pensar a criatividade como se fosse uma questão que a máquina pudesse, enfim, uma certa humanização da máquina nesse aspecto. Quando, na verdade, a criatividade não existe, né? A rigor, se ela existir, maneira... João, ficou mudo o seu microfone, não sei se você esbarrou alguma coisa. Acho que disparei alguma coisa. Voltou. Só nessa reflexão, me parece que a questão da criatividade, como está sendo feito uma versão de criatividade ligada à inteligência artificial, até porque talvez o termo e a metáfora inteligência artificial traga isso, não corresponde à definição do que é criatividade. Não existe, se ela existe em nós, ela existe em todos os animais. Então, nós temos assim, um movimento reducionista e, ao mesmo tempo, um movimento que diz assim, a criatividade está em tudo, nos animais, está em tudo. Mas, talvez a criatividade seja uma questão de contexto mesmo, né? Precisa ser melhor estudado. Não é somente uma ferramenta, depende da sociedade onde as pessoas estão inseridas, depende do que está acontecendo naquele momento para essa tal da criatividade acontecer. Ela não se dá porque tem uma ferramenta disponível, né? Então, isso é um ponto que é preciso se discutir. Outro é a própria noção, me parece que a inteligência artificial ela conseguiu capturar o imaginário, né? Isso sim é um ponto sensível. Imaginário nada mais é do que toda a nossa conhecimento humano, de algum modo, né? Todo o passado, né? Toda a nossa história está sendo discutida ali dentro. E isso tem a ver com o nosso futuro. Então, no fundo, a grande questão da inteligência artificial é o que ela faz quando ela conversa com uma máquina, conversa com outra, né? Como é que essas interfaces se relacionam? Mais ou menos o que o Dr. Marcos estava mostrando para nós e a conversa que a gente teve. A grande questão é que conversa essas máquinas, né? Que interface tem isso? O que elas dizem nessa interface?
E como é que essa programação funciona a tal ponto que gera uma imagem, gera um resultado. Essa tal da caixa preta, né, que seria a grande questão. Isso na parte técnico-operacional, né? Mas, de qualquer modo, ela continua sendo um grande problema, esse imaginário que está disponível hoje, né? Eu vejo assim, fim de semana teve uma festa aqui, uma comemoração do Corpus Christi, eles chamam o Evo que baila, né? Nas fontes públicas, eles colocam um ovo, né, em cima da água que é projetada ali, esse ovo fica bailando ali em cima, né? Então, e me parece que a inteligência artificial tem essa coisa, né, de ser esse fluxo contínuo, esse ovo que fica ali, que é o nosso imaginário ali que está disponível, mas essa fonte mesmo, né, que inteligência artificial, mas que já travou também, junto com a questão das plataformas, ela travou porque todas as empresas que desenvolvem as ferramentas criativas se apropriaram da produção anterior, né, na teoria da coisa. Então, eu tenho visto, tenho acompanhado essa discussão, envolve de novo essa questão da criatividade e conhecimento humano. Tá. O que se pede é que toda imagem, todo o texto que está sendo usado pela inteligência artificial, é preciso remunerar as pessoas que fizeram, os artistas, ou quem quer que fosse, né? Ou algum tipo de acordo tem que ser possível. E entra a questão dos direitos autorais. Na verdade, a indústria, a greve dos roteiristas tem a ver com os direitos autorais. Agora, a greve com a inteligência artificial tem a ver com os direitos autorais. Então, e por forças, né? E foram as mesmas que, vamos assim dizer, não perceberam quando a internet surgiu, aquela coisa criada pelos hippies, né? Era uma comunidade, não tinha nada a ver. Agora nós chegamos a um processo de administração, de regulamentação, né, dos processos digitais, agora envolvendo a criatividade, né, não tem mais saída. Então, a única coisa boa com a inteligência artificial, ela se travou antes de existir. Ao contrário das plataformas, andaram meio solta porque ninguém estava olhando, achando que não ia dar em nada, a inteligência chegou com um barulho muito grande e agora travou. Como é que você resolve isso? Todo mundo tem direito. Isso virou uma praga, né? Atingiu até a tal da inteligência artificial. Mas o processo criativo ele pode existir dentro da questão dos direitos autorais. Então, a inteligência artificial, nós criamos um monstro agora que acabou com a criatividade, no fundo, porque tudo passa pelos direitos. Antigamente, você criava e depois ia discutir. Se bem que a minha verdade, no cinema brasileiro, você não faz nada. Se você quiser comprar uma imagem, você tem que ter muito dinheiro no bolso, porque o cara que é dono da imagem não vai te dar de graça. Tem que fazer parte do orçamento. Agora, em termos de inteligência artificial, como é que fica essa questão, né, dos direitos autorais, que é o processo de criação? Como é que vai cobrar algo que a humanidade criou? Como é que se institui esse direito? Com que direito alguém quer um dinheiro de uma imagem que ele fez ou que ele fez? Que antes da inteligência artificial, nós, acadêmicos, aprendemos lendo livros. Os livros podem ser gratuitos, os livros podem ser emprestados por alguém. Ninguém pode chegar e cobrar direitos que a gente citou um autor, né? Não existiria universidade se não tivesse que pagar direitos porque citei o fulano. E cada artigo que a gente escreve, você cita um monte de gente. E coloca um monte de gente na bibliografia. Tudo isso hoje está querendo se normalizar como um ato de direitos autorais dentro da inteligência artificial. João, Então, desculpa te interromper. Queria encerrar por aí. A gente tem que passar aqui para uma rodadinha, mas se quiser concluir... Não, só deixar que essa questão dos direitos autorais, ao mesmo tempo que a inteligência artificial captura o nosso imaginário, a história humana, para projetar o futuro, a regulamentação, a administração está se impondo de novo e travando. Então, nós estamos num momento assim, muito ambíguo
muitas ferramentas interessantes e, ao mesmo tempo, com impossibilidades muito concretas. É só isso, por enquanto, e desculpa o tempo. Não, obrigado, João. É que a gente tem o tempo, logo mais aproveitar para deixar o convite para A Lúcia Santaella que fala vem, de mas a gente encerramento tem da ainda um professora. tempo, né? A gente tem o tempo para a gente aproveitar e conversar também com o Fernando, com o Marcos, né? E com o João também, para tentar juntar essas 3 ideias que foram bastante importantes, essas contribuições. Né? Então, eu estava aqui ouvindo, se você permitir, eu já tacar para a gente começar. Mas eu vou ser bem rápido também, eu vou tentar ser rápido também, né? Para a gente... assim, são várias assim questões, eu queria ficar falando um bocado, mas depois a gente conversa em outro momento, mas mais para trazer o público para essas questões. Por exemplo, eu acho que o Fernando ele começa com uma questão que é extremamente relevante, me parece, que e depois o Cusziol vai nela e o João acaba indo também, que é a questão dessas pessoas envolvidas, né? O grupo, que então essas pessoas elas estão mudando, não são só essas tecnologias, as maneiras de, digamos, trabalho. Por exemplo, meu filho, que ele também é influencer, aliás, todos eles querem ser influencer, todos querem ser certificados, todos querem fazer, e querem ganhar dinheiro, porque o problema não é só ser influencer, não é que aquilo está lá e pronto, não, eles querem fazer, não é uma competição de estética, eu acho que do ponto de vista, que é diferente, que eles querem ganhar porque basta ser influencer, eu sou influencer porque eu estou sendo eu, né, e sendo visível para um monte de gente. Mas eu acredito que o Fernando tocou numa coisa que é extremamente importante, que são essa formação, a questão de você pegar esses Media Labs, né? Então ele foi muito assim bacana, citou a própria Suzete Trabalho lá aqui em Brasília, aquela coisa toda, e esses espaços, seja lá em favela, seja em, digamos, universidade, em todos os cantos, que estão espalhando, que eles são fundamentais, mesmo para esse pessoal que não tem a formação, digamos, universitária. Então, ele ocorre em todos os níveis, né? Que é uma história também que o Cusziol ele trabalhou também bastante, lá no próprio... Então, eu de alguma maneira, vivenciei isso também em vários momentos. Felizmente, eu posso dizer, né? A gente teve aí possibilidades de trabalho juntos aí, algumas vezes. Então, eu acho que essa primeira questão tem algumas situações que são extremamente relevantes. Uma é dessa, que é o local dessa formação e desse intercâmbio, que é fundamental. Porque, por exemplo, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, surgem termos, né? Que não são só termos, que eles mexem com o nosso comportamento, com o nosso futuro, que é a própria, digamos, inteligência artificial. Um dos exemplos possíveis. Mas aonde que isso vai ser discutido? De que maneira a gente vai aprendendo isso mais ou menos? Seja pela própria prática, ou seja pela discussão teórica. Então, eu queria, de alguma forma... parabenizar os 3, né, palestrantes aí que trouxeram, né, a começar pelo Fernando, Marcos e depois o João, que trouxeram essa mesma questão e ver como que vocês enxergam isso, né, dessa possibilidade de vocês trabalharem com assim vários públicos, né, porque os públicos eles são diversos, né, então o Itaú ele vai buscar desde assim periferia, universidade, então pessoa que já tem algum conhecimento e nenhum. E a mesma pergunta eu volto para o Marco também, que tem já um conhecimento bastante profundo nessa questão de aí, computação quântica, aprendizado, algoritmo, essa coisa toda, que, né, uma coisa que estava muito lá distante, hoje em dia ela vai chegando extremamente perto, né? Então você já vê essa moçada, todo mundo falando de IA, todo mundo conversando com as máquinas, pedindo para elas fazerem imagem, textos, essa coisa toda, e que acaba desembocando nessa briga aí desses escritores lá de Hollywood, mas não só. Eu paro por aqui, senão eu vou me estender, então eu queria mais abrir um pouco para que todo mundo falasse um pouco mais sobre essas questões aí também. Ô, Gil, se puder só fazer um pequeno adendo, tentando costurar aqui com o que o pessoal colocou no chat, e é bem, na verdade, colado nisso. Como que vocês pensam essa questão de educação, de formação? O Rui Alão aqui tinha colocado, por exemplo, né, precisa o programador também ter uma formação humanista, né? O João também, enfim, quando pensou lá atrás, acho que 94, né, o curso de imagem e som, antes até mesmo, talvez, da própria tecnologia, está virando para isso. Quer dizer, como que vocês pensam hoje
de que maneira pode se dar, seja a educação formal ou livre, enfim, né? Para os jovens, enfim, né? Estudantes, futuros profissionais aí diante desse cenário tão desafiador, né? Então, acho que se a gente puder repetir a mesma ordem, né? Talvez começar pelo Fernando, aí depois o Marcos e o João. Vou tentar responder perguntas, não sei o quanto a gente consegue de fato responder, mas vamos lá. Eu acho que pegando um pouco do que da primeira pergunta do Gilberto, acho que da colocação que ele traz, acho que inteligência artificial a gente tem sempre muita potência. Tem muita coisa a se descobrir, de fato, né? Então, vou trazer um exemplo. A gente olha muito o que está fora, né? Mas o Paulo Januzzi, tempos atrás, fez uma apresentação, não muito tempo atrás, fez uma apresentação, ele está ligado ao UFG, eu acho que é a Unicamp, ao IBGE, e ele fez uma apresentação de uma proposta de um desenvolvimento de um GPT brasileiro que vai nortear políticas públicas para a educação, trazendo toda a fonte, o que o GPT OpenAI não traz, mas trazendo a fonte de onde traz aquela política, aquele texto, aquela temática. Isso a gente usar a ferramenta para o foco do que a gente quer alcançar, que é pensar na educação. Então, eu acho que quando a gente começa a olhar as coisas, eu vi no Museu da Manhã o Sam Altman falando, e ele traz a questão de que a máquina tem menos vieses do que o ser humano. Mas quem desenvolve, onde se coloca, é o ser humano, de fato. Isso foi uma pergunta da Nina, na hora que deslocou ele, fez uma pergunta sequencial muito direta, que vai conectar para eu responder a próxima pergunta até do Sérgio, para você ver em breve e ter a oportunidade para todos. Ela faz uma pergunta que é: quantos homens não brancos e não norte-americanos trabalham na ferramenta? Aí ele diz simplesmente, tem muitos pesquisadores por aí, não sei dizer, deve ter alguns, mas não é uma resposta de fato e original do que se tem. Então, por que a gente sempre olha as ferramentas Big Techs, ou está tudo nesse sentido, uma luta significativa sobre a corrida, e é isso um pouco que o João falou, é uma caixa preta, ninguém sabe o que é lá dentro de fato. Então, eu acho que a necessidade de regular é também direcionar, não é brecar o que a gente não vai brecar de fato, mas é dizer o seguinte: olha, precisa de uma regulamentação, porque a gente tem que... Essas tecnologias têm que favorecer o ser humano, a pessoa na ponta, as conexões, o pessoal tem que ser apoio. Então, quando você pega o pessoal aqui no Brasil desenvolvendo GPT para políticas públicas, a gente vê possibilidades. Quando a gente colocar, e aí parte para responder um pouco da sua pergunta, Sérgio, a gente consegue mudar as coisas, virar para a educação e tudo mais, quando a gente também reduzir desigualdades, quando a gente tratar de racismo algorítmico, quando a gente colocar a diversidade para dentro do desenvolvimento dessas ferramentas. Aí sim a gente vai começar a dizer que a gente está, sim, tendo referências de tecnologia, potencializando tecnologias para que atendam, sim, as nossas questões. Haja visto o reconhecimento facial, foi tudo tão discutido, utilizar reconhecimento facial onde não captura algumas imagens, onde tem problema e direciona para um racismo muito nítido. Então, essas coisas precisam ser discutidas, e isso está na conta de inteligência artificial regular e trazer essa linha. Então, acho que tem uma linha sobre as questões que a gente pode trazer sobre inteligência, da necessidade efetiva da gente usar a ferramenta, sim, em prol das nossas ações enquanto pessoas, reduzir desigualdade. Como uma ferramenta dessa pode apoiar o professor, de fato? Como uma ferramenta dessa pode desenvolver a criatividade do aluno para fazer perguntas? Talvez fazer perguntas seja mais importante. Mas a gente não pode desconsiderar a desigualdade existente que foi ampliada pela pandemia. A gente não pode dizer, vamos agora colocar uma ferramenta que não só vai pegar aquela desigualdade que aconteceu na pandemia e vamos fortalecer isso ainda mais, porque não dá para todo mundo, de fato. Então, acho que a formação passa para que isso, sim, faça uma democratização de acesso e de participação, de fato, onde as pessoas se sintam, sim, pertencentes, se sintam, sim, de fato, participando daquilo. E aí a gente vai construindo modos diferentes, aí a gente vai trilhando caminhos diferentes. Eu acho que quando o João fala dessa questão da criatividade, do jovem que cria TikTok, eu acho que essa criatividade ela é quase que represada nos meios. Talvez, posso comentar um erro dizendo que
A gente precisa mudar modelos de escola também. Esse modelo talvez não caiba mais, né? Acho que Paulo Freire trazia a questão da participação, de fato. Acho que isso é a questão da representação. Veja, eu tive conversas, e tudo que eu falo de conexão de pessoas, eu conversei com Tatiana Schunk e Lígia Cortez, que a gente falava o seguinte, na escola, de certa forma, a gente, na linha de ensino, às vezes impositiva, a gente mata a criatividade, mas quando ele vai para a universidade, vai para o mercado de trabalho de fato, a gente cobra que ele tem essa habilidade. Então, por que a gente está eliminando ela lá na ponta e não incentivando e mudando as formas do pensar? Talvez o TikTok e tudo isso sejam as ferramentas disponíveis, mas também uma necessidade de colocar essa criatividade para fora, de expor isso, sabe? O mundo está cada vez mais conectado, mas a gente precisa conectar pessoas de verdade, olhar as ferramentas e pautar as tecnologias para que elas sejam de verdade ações voltadas para nós pessoas. Por isso que eu acho que a regulamentação, de certa forma, não é barrar. Eu acho que não existe esse lugar de impossibilitar a tecnologia de crescer. Talvez a questão é como que a gente direcione e regule para que ela, de fato, nos olhe para nós ou nós olhamos. Enfim, como a gente olha para o lado, como o Cusiel falou, né? O Marcos Cusiel disse. Acho que é isso. Excelente, excelente. Marcos? Eu concordo bastante. E tem uns desafios nisso tudo, né? E um caminho difícil é um caminho que eu escolhi há muito tempo, de olhar para dentro da caixa preta, né? Então, nem sempre é possível, não é possível, na verdade, saber tudo que um algoritmo da Meta faz. Mas é possível a gente entender como é que funciona o algoritmo. Eu tentei mostrar um aqui que é bastante usado hoje em dia, de uma forma superficial, claro, mas eu acho que isso dá, se mais pesquisadores tivessem esse objetivo, isso dá uma visão diferente do que está acontecendo, né? E dando um exemplo, né, fala-se muito, eu até vi numa pergunta aqui de Djalma, fala-se muito, é um termo já colocado de racismo algoritmo. E é algo que descreve algo que realmente existe. Mas quando a gente olha para dentro da caixa preta, esse racismo, ele não está no algoritmo em si, ele está codificado nos dados de treinamento, não? E essa é uma percepção importante. Então, quando se fala principalmente de redes neurais, que reconhecem padrões. Uma rede neural reconhece um padrão em dados. Se você apresenta para ela dados parciais, dados, por exemplo, que não tenham imagens, rostos de pessoas negras, de indígenas, ela não vai reconhecer o padrão de uma pessoa negra indígena, ou pelo menos não vai reconhecer tanto quanto vai reconhecer de uma pessoa caucasiana, que existem muitas fotos por aí. Então, existe uma responsabilidade da sociedade também. Por que a gente gera tantos dados com esses desvios, não? Então, conhecer, dentro do possível, o que roda na caixa preta, eu acho fundamental. E acho que isso pode gerar, inclusive, ações mais eficientes. Olha, vamos atrás de como esses dados são gerados. Estou dando um exemplo aqui, mas isso eu queria expandir para outras possibilidades. Vamos atrás de como que esses dados são coletados e gerados. Deixa a caixa preta, por enquanto, para lá, né? Tem um caso triste, mas emblemático, do Google Images, que classificou uma foto de um casal de negros como gorilas, não? Foi percebido que na base de treinamento não tinha imagens de pessoas negras, mas tinha muitas imagens de gorilas. Isso acontece com a gente também, né? O que a gente conhece contamina, é o que dá a nossa subjetividade de perceber uma coisa por um lado ou por outro, porque não aconteceria com algo muito mais simples, que é um algoritmo. Então, um caminho que eu acho que valeria a pena é o conhecimento da caixa preta dentro do possível. Um adendo rápido nisso,
só rapidinho, teve um rapaz que lá do Marabá que pediu para que fosse feito umas imagens, que teve aqui no nosso próprio encontro, umas imagens de indígenas, de mulher indígena na selva. E o que veio foi um tipo Tarzan, uma loira, bem assim, não tinha nada a ver com aquela figura, porque simplesmente não existe o padrão homem amazonense ou índio amazonense, assim, alguma coisa assim, na beira do rio, quer dizer, então, né, então o que aparecer era um outro tipo de selva, um outro tipo de mato, de pessoas, etc., tal, porque simplesmente isso não faz parte dos dados. Mas, desculpa, só interrompi. Perfeito. Não existe nos dados, para um algoritmo aquilo não existe também, infelizmente. Então obrigado, Marcos. João, então, se você puder complementar aí... Então, estou pensando, eu acho que as denúncias, questões são, não sei, denúncias sempre caem no vazio, mas tem formas de pensar isso socialmente falando, podem provocar mudanças. Eu fico pensando que, quando, estando lá no vídeo, o Photoshop, quando os alunos eram treinados no Photoshop, eles ficavam uns 2 anos, no mínimo, né? E agora você não precisa mais treinar ninguém. A inteligência artificial é o Photoshop que você tem e é só você falar. Isso é uma mudança brutal em 10, 20 anos de ensino. E agora, como fica, então, qual é a grande questão para ser o aluno, né? Como é o caminho de formação de um aluno do qual não precisa saber? Ele vai ter que dominar que conhecimento. Aí eu volto que a grande questão, eu acho que no ensino, é discutir o contexto da criatividade. Algo que não se discute, se dá como pronto. Se estuda cinema, aprende aquele negócio de fazer cinema. Se estuda artes visuais, aprende aquele negócio de fazer... Como se a criatividade fosse esses pacotes. É assim, durante os séculos, sei lá. Tem que repensar os contextos, né? E a prática para repensar isso é muito simples, né? Eu esperei que o governo Lula agora fizesse. Você tem um monte de televisão pública, educativa, encalhada, que não tem audiência para nada, e um dinheirão, tem uns 7 mil funcionários em cada esquina. E quem assiste uma TV pública? Ora, é muito simples você fazer uma plataforma e pedir para o pessoal, esses 7 mil que trabalham em cada televisão pública brasileira, um pouquinho de esforço para produzir algum conteúdo para a plataforma também. A humanidade ia mudar completamente. Esse racismo já ia ser outra coisa, porque tem gente trabalhando em plataforma. Não existe uma plataforma pública brasileira para nada. O atraso aqui é monumental. Então, antes dessas questões, temos que pensar o basicão, assim, que é isso. Por que não se faz? Qual é o problema de gastar tanto dinheiro com televisão? Não que tem que acabar com a televisão pública educativa, mas reconhecer que o funcionamento dela e o gasto dela dá para equilibrar com plataformas que não gastam nada, porque seria só realocar um pouco o pessoal. É claro que tem que pedir, por favor, esforce um pouco, faça um conteúdo aqui para a plataforma, tiozinho. Você está há 30 anos aqui de funcionamento, mas faça isso, só hoje. Depois passa 3 meses na praia de novo, sabe? Essas coisas assim. Outra coisa simples é pensar em centros de produção cultural, como o Quercia criou em São Paulo, nos anos 80, que agora viraram centros do que os centros culturais em São Paulo. Mas tem um monte de centro de inovação. Ora, por que não se pensa nisso? Você coloca os jovens, programando, você coloca os jovens criando, atitude simples, coisas simples que não gastam um centavo. Em São Carlos, onde eu moro, tem um monte lá de centro cultural que o pessoal faz o quê? Baila, pula, sei lá o quê, mas cadê, né, essas coisas? São coisas simples que qualquer governo brasileiro podia fazer, começaria a desestruturar um pouco, porque brigar com Big Tech, isso é só ideologia. Tem que começar no chão, fazer as coisas como elas são. E são simples. Se em cada cidade que tem um emissor de TV pública tivesse a plataforma também, o jovem universitário já sai para trabalhar nesses espaços, para fazer estágio, porque hoje, onde é que esse jovem, porventura, tem um espaço de formação, de produção de conteúdo, coisa assim, vai atuar? Vai trabalhar numa grande Big Tech, ou numa empresa de marketing que trabalha para Big Tech, ou numa outra empresa de tecnologia que trabalha para Big Tech. Bacana. Mas talvez pelas universidades, né, públicas. Eu acho que tem política pública nesse sentido. Então, Também, que tem um quero me meter, não quero me meter. Tem um monte de televisão pública universitária que ninguém faz nada. Por quê? Pensa bem, atrás de cada site de uma universidade, se você juntar todos os jornalistas que estão atuando,
muita gente e ninguém quer mexer do seu lugar, são sempre ocupados. Mas alguma coisa precisa ser feita, né? Porque tem muita equipe atuando num site. O que faz uma equipe de jornalistas que cuida do site da USP, por exemplo, ou qualquer? Trabalho para o institucional, quer dizer, não chega a lugar nenhum, porque quem é que vai num site institucional de uma universidade para saber alguma coisa? Eu queria fazer um complemento disso, inclusive do que a Suzete Vai comentou lá, Fernando. Depois eu vou deixar um espacinho aqui, só o Ricardo colocou no chat, para também fazer os comentários, aí depois do Fernando eu já passo a palavra para o Ricardo. Muito rápido. A professora Suzete comentou de ser políticas públicas na universidade, né? Eu vou trazer aqui para uma linha do que a gente tem, que é a Fundação Itaú tem, que é Educação e Trabalho, que é promover o currículo, a criação de currículos para cursos profissionalizantes tecnológicos. É ali um pouco, é antes da universidade. A Ninoi, que é a superintendente, traz números que tem 4 milhões de jovens ao ano que são colocados para o profissional sem uma formação, sem conhecimento tecnológico. O que eles vão fazer? Qual a expectativa desse jovem? Então, talvez através desses cursos técnicos, a gente começar o letramento digital, começou a tornar, sim, um conhecimento mais amplo, políticas públicas que fortaleçam esses conhecimentos, para que quando ele chegar lá, ele possa ter, sim, um direcionamento mais amplo. Aí é uma opção, aí é escolha, né? Aí ele tem de verdade uma escolha sobre, e não um direcionamento para aquilo que ele não vai ter. Aí sim, eu acho que a gente vai criando um ciclo dessa redução de desigualdade. Aí sim a gente vai ter as discussões que o João tanto traz, da criatividade, da escolha de fazer, dos caminhos a se seguir. Enquanto isso, a gente vai simplesmente fortalecendo ou corroborando o que a gente tem hoje, essa estrutura que é desigual, que não pauta algumas coisas, e aí a gente começa a ver todos os outros problemas para frente, né? Então, acho que talvez seja esse os caminhos, gerar políticas públicas para isso. Era isso. Escolas públicas não tem nenhuma plataforma para o aluno se dedicar a fazer nada. Muito bem observado, Fernando. Acho que, né, a gente coloca aí tem todo um potencial aí, né? E que se não for preenchido, né, por ações como essas, como o João falou, vai acabar sendo cooptado pelas grandes corporações e desperdiçar muitos talentos e outras coisas, né? Toda a juventude. Ricardo, por gentileza. Sí, obrigado. Espero que entiendan. Voy a hablar en español. Disculpa. 2 o 3 cosas breves. Una, bueno, coincido con Marcos totalmente con el peligro de la inteligencia artificial. No ahora, no tal vez en 5 años, pero sí con lo que va a venir. Eso creo que hay pocas dudas. Ahora, sobre todo escuchaba lo que decía Fernando. Conozco el Itaú Cultural desde hace 24 años, cuando se hizo Invensado en el 99. Y yo conozco bastante también los Media Labs de Brasil y de otros lugares. Y entonces pensaba, como están en este proceso de renovación, me voy a meter en algo donde no me llamaron, pero doy una opinión. Las universidades en donde yo trabajo, en Concordia University, ya nos han hecho un survey, una encuesta sobre la importancia, si lo vamos a aplicar en las clases, cómo lo aplicamos, qué piensan los estudiantes, qué piensan los profesores. Ya me la enviaron hace un mes atrás. Y yo pensaba con respecto a las universidades públicas y privadas en Brasil, frente a la situación de un Media Lab, como puede ser el Itaú Cultural, que hay 2 o 3 cuestiones que me parecen muy importantes. Una, que las universidades son fundamentales, pero generalmente se mueven con lentitud. Es como un elefante que se va moviendo de la mejor manera posible, pero el elefante en el bazar que va golpeando cosas, y vamos haciendo lo mejor posible dentro de lo que nos permiten las estructuras administrativas. Generalmente yo digo que domina el Excel frente a lo que el Excel, ¿sí? La grilla donde tenemos que hacer las cosas. Entiendo, un minuto más, entiendo, digamos, Itaú Cultural tiene la ventaja de ser privado y la desventaja de ser privado porque tiene menos controles del Estado de alguna manera, pero creo que tiene la oportunidad de llenar un espacio muy importante que es el trabajo en equipo, que eso se puede hacer hasta cierto punto en la universidad, y también que sea más transdisciplinar. Porque lo que decía Joao antes, también la cuestión del contexto, ¿qué sucede con el contexto si podemos poner a las personas en un equipo
de trabajo y no ya pensar en los artistas como el genio individual, creo que eso ya se murió hace un tiempo y la posibilidad de trabajo colectivo y transdisciplinar puede ser un camino, por lo menos en el plazo inmediato. Y cierro con esto solamente, perdón. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Se vocês permitirem, eu queria acrescentar outra coisa importante, que é também o repertório, porque é uma outra maneira de você atacar um público que é muito mais amplo, e não só o chamado público universitário, é você aumentar esse repertório, ou seja, a visão que as pessoas podem ter de outras coisas serem feitas no mundo, sem aquelas amarras dirigidas que normalmente a gente trabalha dentro da própria universidade. Eu concordo com o que foi dito. E, Sérgio, a gente chegou a Lúcia Santaella, né? Isso, eu queria só deixar um minuto, Suzete, Gilberto, se vocês quiserem fazer por favor. Não, a gente tem 10 minutos antes da... a gente vai desfrutar o prazer de ter a Lúcia conosco, mais um pouquinho, porque ela entra efetivamente... Ela tá na coxia agora, né, Lúcia? Ô, Gil, você consegue compartilhar o link aqui? Oi? Consegue compartilhar? Participa, Lúcia. É o mesmo link. É o mesmo link. Então tá bom. Então, a gente continua aqui para ver a Lúcia. Desculpa, Sérgio, só para falar isso aqui. Para todos que vamos seguir a palestra da Lúcia, basta seguir nesse link aqui, não é preciso sair nem nada, já é o link, eu emendei as duas apresentações. Desculpa. Maravilha, muito obrigado. Suzete, quer dizer alguma coisa aí? Gente, a Lúcia Santaella está chegando na outra sala. Vamos para lá? Fecha o microfone, Su, você está aberto o microfone. Está fazendo propaganda ao vivo aí, ô Suzete. Suzete, estamos aqui. Oi? Estou na outra sala? Não, é aqui mesmo. Não, você fica aqui. A Suzete que está falando. Ela que está na outra sala. Não, é que a gente está com 2, 3 computadores abertos, a Suzete e eu, porque são 3 salas simultâneas. Então, a gente fala um pouquinho aqui, um pouquinho